Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos, minhas irmãs, estamos há 2 dias do dia de Natal, em que toda a comunidade cristã no mundo inteiro comemora o nascimento de Jesus, que para a doutrina espírita, para nós espíritas, é aquele espírito que Deus enviou à Terra como modelo e guia. Então nós vamos dedicar o programa de hoje, como temos feito anteriormente, totalmente visando essa data e procurando falar de Jesus. Participando do programa, esse que vos fala, Lidiane Barreto, João Carlos e Jane Michel. Vamos fazer a leitura do livro Um Presente de Natal, contos, crônicas, mensagens, poesias e orações organizados por Geraldo Campetti Sobrinho. A mensagem chama-se Natal. Aniversário de Jesus. Os povos do mundo, desarmados e felizes, deveriam confraternizar-se nesta data para saudar o Príncipe da Paz e receber-lhe as bênçãos divinas. Mas o mundo, encharcado de sangue e fumegante de pólvora, está aflito e sem paz. Ainda perdidos na ilusão das conquistas transitórias e na falácia das hegemonias raciais, agridem-se os indivíduos e as nações na mútua flagelação dos órfãos da esperança, disputando desesperadamente sangrentos troféus de triunfos enganosos. Mas isso também passa, e passará muito em breve para sempre, porque a grande noite apocalíptica que se aproxima deverá ser o termo final deste nosso planetário desvario. Escudados na fé que nos anima, confiemos na sabedoria e na misericórdia do Altíssimo e nos guardemos em paz no trabalho que nos compete, porque a dominação aparente do mal não conseguirá sustentar-se tempo em fora. Quando a perigosa insensatez do aventureirismo inconsciente ultrapassar os limites da relativa segurança geral, os homens, assustados e sofridos, entenderão, finalmente, que não haverá recurso de sobrevivência fora da conciliação e da fraternidade. Tal como os perdulários da saúde, ao sentir os tentáculos da morte, trocam depressa a velha postura orgulhosa pelos aflitos apelos às medicações salvadoras. Assim também os arautos da violência e do egoísmo, ao sentirem-se perdidos, não encontrarão alternativa senão a de ajustar-se aos roteiros do Evangelho, na rendição feliz ao amor que alivia e salva. Quando isso acontecer, o Natal do Senhor será no mundo uma festa de luz, felicidade e paz. Então Jesus renascerá na terra, não mais na solidão de uma tosca estrebaria, mas no próprio coração de cada ser humano. Reformador, dezembro de 1990. Senhor Jesus, nosso Mestre,
aqui estamos iniciando mais esta reunião especial pela data, pela proximidade do Teu Natal, Senhor. Queremos Te pedir que abençoe todos os lares, todas as famílias, assim como todas as nações, como disse a página que acabamos de ler. Que tenhamos paz no mundo, que os governantes percebam que só através da cooperação, da fraternidade, é que encontraremos realmente a paz, a felicidade que todos almejam. Fica conosco, Senhor, ampara-nos, mas acima de tudo, obrigado pelos Teus ensinamentos, por nos acompanhar dia após dia na nossa jornada terrena. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Nós vamos hoje fazer um estudo diferente, porque como é Natal, nós vamos procurar falar um pouco mais de Jesus, como eu falei no início. E nós vamos utilizar um texto que está contido no livro Em Torno do Mestre, de Pedro de Camargo, que se assinava como Vinícius, que é um texto bem interessante, cujo título é Quando e Onde Nasceu Jesus. Cristo nasceu? Onde? Quando? A salvação não está numa finalidade a que se convencionou denominar céu ou paraíso. Está sim na perpétua renovação da vida para a frente e para o alto. Avançar, como disse São Paulo, de glória em glória, tal é, em síntese, o trabalho e o plano da redenção. Jesus é a força viva que, uma vez encarnada no homem, determina a sua constante transformação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como de unigênito do Pai, mas a todos os que o receberam, aos que creem em seu nome, deu Ele o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. João, capítulo 1, versículo 4. A prerrogativa de unigênito do Pai, Jesus a torna extensiva a todos os que de boa vontade o receberem. E assim se opera o seu natalício no coração do pecador. O menino que Maria enfaixou, deitando-o em seguida numa manjedoura, é a figura desse Jesus que é força, que é poder, que é vida e verdade, atuando no interior do homem. Invoquemos, em abono de nossa asserção, o testemunho de algumas personagens que figuram na esfera cristã como astros de primeira grandeza. Perguntemos a Paulo onde e quando Jesus nasceu, e ele nos dirá: Foi na estrada de Damasco, quando eu, então intolerante e fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido na sua divina luz. Dali por diante, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Indaguemos de Madalena onde e quando nasceu Jesus. Ela nos informará. Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova com a qual até então jamais sonhara. Ouçamos o depoimento de Pedro sobre a natividade do Senhor e ele assim se pronunciará. Jesus nasceu no átrio do Paço de Pilatos, no momento em que o galo
cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante, nunca mais vacilei diante dos potentados do século, quando me era dado defender a justiça e proclamar a verdade, pois a força e o poder do Cristo constituíram elementos integrantes do meu próprio ser. Chamemos à baila João Evangelista e peçamos nos diga o que sabe acerca do Natal do Messias, e ele nos dirá. Jesus nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. Dirigamos a Zaqueu, o publicano, e eis o seu testemunho. Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore, à beira do caminho por onde ele passava, contentando-me com o ver de longe. Eis que ele, amorável e bom, acena-me dizendo: Zaqueu, desce, importa que me hospede contigo. Naquele dia entrou a salvação em meu lar. Interpelando Tomé, o incrédulo, quando e onde nasceu o Mestre? E ele, por certo, retrucará. Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Apelemos finalmente para Dimas, o bom ladrão, onde e quando Jesus nasceu, e ele nos informará. Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humanas supunham aniquilá-lo para sempre. Dali, ele me dirigiu um olhar perpassado de piedade e de ternura, que me fez esquecer de todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo sentiu em mim e eu nele. Tal foi o testemunho do passado, tal é o testemunho do presente, dado por todos os corações que, deixando de ser quais hospedarias de Belém, onde não havia lugar para o nascimento de Jesus, se transformaram pela humildade naquela manjedoura que o amor engenhoso da mais pura e santa de todas as mães converteu no berço do Redentor do mundo. Vinícius, em torno do Mestre. A gente observa nessa mensagem aqui de Vinícius, né? E ele faz um trabalho interessante. E aí nós perguntamos aos nossos ouvintes, aqueles que estão sintonizados conosco nesse momento: será que Jesus já nasceu em nossos corações? Quando e onde? É a pergunta que fica no ar para cada um responder após meditar. Mas nós só queremos também, aqui logo no início da introdução, na parte que foi dirigida pela Jane, que o Vinícius cita uma passagem registrada pelo Evangelho de João, logo no capítulo 1, que é como o João inicia o seu evangelho completamente diferente dos outros três, né? Porque os três começam a falar do nascimento de Jesus, uns com mais detalhe, outros menos, mas João começa bem diferente. E por isso eu já ouvi também outros autores e espíritas, né, de referência ao Evangelho de João, falar que o João foi o evangelho que falou sobre o Jesus como mestre, como espírito, né, como esse enviado de Deus. E ele começa assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E por que a palavra verbo? Né? Porque quando a gente estuda a língua portuguesa, a gente vê que verbo é a palavra
é a categoria gramatical que fala de ação. Então, ele já começa falando que Jesus era a ação, né, que se fez carne e habitou entre nós. E a gente vê que lá também, lá no Velho Testamento, essa palavra é usada quando fala que Deus criou o mundo, né? O verbo, né? Então, a gente observa que tanto Deus como Jesus vieram mostrar a nós, espíritos encarnados, como agir aqui neste mundo. E aí continua aqui ainda na introdução que o Vinícius faz, né, que ele fala que essa prerrogativa de unigênito, ou seja, de filho principal, escolhido, preferido do Pai, né, que é Deus, Jesus a torna extensiva a todos os que de boa vontade os receberem, ou seja, todos nós somos unigênitos de Deus. Na verdade, Deus não tem preferência entre seus filhos, né? Nós somos todos filhos de Deus e recebemos dele o mesmo amor, né? Mas cabe a nós sermos merecedores desse amor, através de aceitar de boa vontade, como diz aqui, essa graça que Jesus veio trazer para a gente, que é o seu exemplo, né? O menino que Maria enfaixou, deitando-o em seguida numa manjedoura, é a figura desse Jesus, que é força, que é poder, que é vida e verdade, atuando no interior do homem. Então vai aqui também esse exemplo, né, de Jesus, que além de ser compaixão, perdão, piedade, é também força e poder, porque emana vida, né? Nós queremos também lembrar aqui os dois personagens que foram principais no trabalho após o retorno de Jesus à espiritualidade, né, que foi Pedro e Paulo. Porque fala aqui da negação, né, mas eu defendo uma hipótese, né, que tudo aquilo já estava preparado, quer dizer, os demandada dos apóstolos, né, a negação de Pedro, que já pensou se os 12 apóstolos, 11, né, porque a gente tira o Judas, né, que cometeu suicídio. Os 11 apóstolos, se colocassem na frente de Jesus para defendê-lo, né, seriam 12 cruzes, né, e não uma somente. Né, e o trabalho de Jesus, preparar aqueles homens para divulgar a boa nova, seria perdido. Então, foi necessário que realmente eles se escondessem durante um tempo, esperando as coisas amanarem para poder depois sair. E aquela negação serviu para Pedro, como Emmanuel dá essa comparação, né? Que a negação foi como a água que a gente coloca o ferro em brasa, né? Para dar têmpera, né? Então, foi isso que aconteceu com Pedro, né? Porque ele era aquele espírito que às vezes vacilante, mas se tornou o líder. A pedra sobre a qual Jesus construiu a igreja. Né? Exatamente. Ele se fortaleceu mesmo depois daquele momento que ele considerou de fraqueza, mas como o senhor falou, foi estratégico, foi necessário para que realmente os apóstolos pudessem sobreviver e continuar divulgando o evangelho, né? Senão teria tudo terminado por ali, a gente não teria as palavras, as anotações que foram feitas depois da morte de Jesus. Né? E Paulo, né, que foi até que alguns autores, que quando fala de Paulo, citam que, né, sem Paulo não teria o cristianismo no mundo, né? Porque foi ele que saiu da Palestina e foi pregar a boa nova em outros países, né? Em outros locais, que não eram o chamado povo de Deus, né? Chamados pagãos. Né? Então Paulo fez esse trabalho e, como Paulo não conheceu Jesus, né? E quando ele começou a surgir como doutor da lei, Jesus já tinha sido crucificado, Paulo aprendeu um pouco de cristianismo com Ananias, mas também depois de convivendo com os apóstolos. Por isso que ele conseguiu, né, todas as informações necessárias para poder escrever as cartas, que foram aqueles documentos que serviram como base
para o cristianismo nascente. Então nós estamos chegando ao final do nosso programa. E também hoje nós vamos fazer um trabalho um pouco diferente, que é juntar a poesia e a prece final através da música. E a música que escolhemos, aconteceu de uma forma interessante. Em 1818, tendo em vista que o órgão da igreja de uma pequena cidade da Áustria estava quebrado, o padre Joseph Mohr solicitou ao musicista Franz Xaver Gruber que musicasse um poema seu para ser cantado na missa do dia de Natal daquele ano, 1818. Nem Gruber, nem o vigário poderiam imaginar que Silent Night se tornaria mundialmente conhecida e tocada, nem que ela se tornaria patrimônio imaterial pela Unesco em 2011. E é com essa música, Silent Night, que a gente chama de Noite Silenciosa ou Noite Feliz, tem vários títulos em português, e nós vamos encerrar o nosso programa. E desejando a todos um Feliz Natal, muita paz de Jesus. Feliz Natal! E abraço natalício para todos os nossos ouvintes.
Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.